Primeiramente, eu quero saudar todos os visitantes, tá? Que bom que você está aqui, que você veio. E eu vou só reforçar. Ao término, não deixa de estar lá, no lounge que o pessoal prepara. É sempre um prazer ter você aqui conosco. Mas essa oração, e entenda, a gente está na véspera do Dia dos Pais. Isso é uma relação que define, que norteia, que molda muito do que nós somos, como agimos, como pensamos, como reagimos. É a relação com o nosso Pai, a paternidade. A grande verdade é que não temos na Terra, nenhum de nós, pais perfeitos. Porque também não somos perfeitos. A palavra já nos ensina, todos nós, que nós somos marcados pelo pecado. Mas muita gente, pela deficiência que sentem, que tem dos próprios relacionamentos com os pais, acaba projetando a visão do pai terreno sobre o pai celestial. Para alguns aqui, eu lamento, a figura do pai representa uma figura de violência. E às vezes a violência não é física, mas é uma violência verbal, comportamental, restritiva. Para outros aqui, a figura paterna significa e simboliza ausência, negligência. E às vezes a negligência não é material, mas é do ponto de vista emocional. Para alguns outros, a figura paterna significa acolhimento. E graças a Deus por isso. Mas a grande verdade é que para muitos, as complexidades das relações com os pais aqui limitam a percepção de quem Deus é. E é fantástico que quando Jesus começa a falar, ele quebra todos os paradigmas existentes à época para falar de um Deus que é nosso Pai, mas que é um Deus que define a nossa identidade, no qual nós podemos confiar que Ele nos traz provisão, e que também é um Deus que também é aquele que nos protege, cuida de nós. E dessa lição, eu gostaria de retirar alguns ensinamentos. E o primeiro deles, de uma forma muito amorosa, eu quero lhe dizer, que independentemente da sua situação estabelecida na terra, você não é órfão. Jesus quebrou todos os paradigmas e no conceito daqueles homens que o ouviam, Deus como Pai era algo tão absurdo que a palavra vai dizer que eles planejaram apedrejar Jesus em um outro momento ao ouvir isso. Porque é verdade que as Escrituras no Antigo Testamento apontavam de uma forma analógica a forma como Deus tratava-os como Pai. Mas nunca de uma forma pessoal. E Jesus quebra todos os paradigmas para dizer o seguinte, olha, não se prendam. Deus não é um ser distante. Que talvez vocês tenham aprendido a crer. Não. Deus é um ser presente na história da humanidade, inclusive na sua história. Por isso, tenha coragem de chamá-lo de Pai. Quando nós compreendemos isso, quando nós tomamos isso como verdade, nós conseguimos enxergar a nossa própria identidade. Porque eu e você não fomos apenas criaturas que Deus permitiu existir. Você não é fruto do acaso, ainda que seus pais relatem que foi por acaso que você veio à terra. Não. Deus sonhou, Deus planejou, Deus permitiu e Deus tem um propósito para você. Nós não somos órfãos espirituais. E ainda que você, como eu disse, tenha vivido e esteja vivendo aqui na terra uma relação extremamente tensa com o seu pai, talvez até de ausência, não tenha medo,
há sobre mim e sobre você uma relação familiar muito maior do que você pode, inclusive, crer e enxergar. De que é um Deus que nos ama, que é um Deus presente, que é um Deus que se importa conosco e que Ele é nosso Pai. Por isso, não tenha medo. Quando nós compreendemos essa realidade espiritual, em nós é gerado pelo Espírito desse Pai que habita segurança. Você e eu podemos ter uma segurança de que Deus se importa conosco. Nós podemos caminhar todos os dias sabendo que Ele nos ouve. Nós podemos estar todos os dias enfrentando as lutas, sabendo que ainda que todos nos abandonem, inclusive o nosso pai, a nossa mãe terrena, Ele sempre está conosco, porque Ele prometeu isso. Às vezes nós nos sentimos sozinhos aqui, até abandonados. Mas por Deus nunca, jamais. Aí Jesus olha para aquela multidão, que disse que era tanta gente, e que ao terminar de falar, dizem, que ensino é esse? Jesus olha para eles assim, calma, que vocês tenham um Pai, que se importa de forma individual. Para isso, basta se achegar. Feche a porta do quarto, das distrações. Feche a porta do quarto. Pare de dar ouvido a quem não crê. Feche a porta do quarto. Busque intimidade, porque Ele está pronto para lhe ouvir e para se achegar a você. Eu amo um texto, gente. Eu amo esse texto. Tiago capítulo 4, verso 8. Quando Tiago diz assim, aproxime-se de Deus. Tenha coragem. E Ele se aproximará de você. Não tenha medo, que você não é órfão. E aprenda, o céu é uma realidade. Pai nosso que estás hoje no céu. Volta para o texto original. O céu é uma realidade. Se nós anularmos o céu do nosso discurso, da nossa forma de enxergar a vida, se nós anularmos o céu como nosso destino, nós nos perdemos aqui na terra. Eu e você temos que crer e entender e fixarmos os nossos olhos nos céus, porque é lá onde vem o nosso socorro, é de lá onde vem toda a boa dádiva, é de lá onde Deus determina o meu e o seu futuro, é de lá que Ele estabelece o propósito para as nossas vidas, e é lá o nosso destino, como disse Paulo. Nós precisamos, hoje aqui na terra, como crentes, pararmos de olhar para tantas coisas aqui na terra e só buscarmos o nosso bem-estar aqui e compreendermos que há uma realidade presente, já existente, que nós não vemos, mas que no qual nós podemos crer, que é o céu. Já disse Jesus, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, crede também em mim. Na casa do meu Pai, que é o vosso Pai, há muitas moradas e eu vou preparar-vos lugar. Nós precisamos entender isso. Casa é lugar de acolhimento. E há um lugar de acolhimento para mim e para você que se chama céu. Viva aqui. Enfrente as lutas aqui. Mas se lembre que nós temos um local, como Paulo bem diz aos Filipenses. Tira os olhos. Não. A pátria de vocês não é aqui. Não morram por isso aqui. Vivam. Mas se lembrem que a nossa pátria é celestial. O nosso destino é celestial. Por isso, comprometa-se. Toda relação, seja em qual esfera for, para ela se desenvolver bem, ela exige compromisso. Jesus, volta para o texto de Mateus, por favor.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu amo uma expressão que o pastor Hernandes Dias Lopes diz assim: a gente não pode fazer nada para agregar valor à santidade de Deus. Nada. Nada. Ele é santo e santo. Como diz Carson. Deus é simplesmente santo. Mas, aqui ele está dizendo o seguinte: eu me comprometo a agir de tal forma que o teu nome que é santo seja honrado. Aprenda que onde você anda, você carrega o nome de Cristo e de Deus Pai em sua vida. Aprenda a honrá-lo. Eu me lembro agora que uma das coisas que mais norteiam a minha vida e nortearam na adolescência e na juventude era o nome que meu pai tinha. Me lembro agora do pastor Luciano Subirá dizendo que tem hora que a gente tem que seguir a Deus por amor, tem hora que eu tenho que servir a Deus por temor. Porque quando o amor não for suficiente, o temor é. E eu me lembro que eu tinha medo, muitas vezes, de desonrar meu pai. Muitas vezes desonrei, mas eu tinha medo. Sabe que nós muitas vezes vivemos como Cristo, como crentes, sem compreender isso. Era como se Jesus estivesse dizendo assim: usa-me. Peçam, usa-me, Deus, para que o teu nome seja tido, honrado como santo. A pergunta é: será que pela forma de você agir, ser, reagir, o que você quer, o que você busca, Deus é honrado, reconhecido, ou o nome dele é manchado? Lá vai o crente. Se diz crente e fazendo essas coisas. Está vendo, crente? Sabe que nós muitas vezes, infelizmente, não honramos a Deus. E aqui, antes de qualquer petição, ele estabelece um compromisso. Assuma o compromisso de honrar a Deus. Sabe, eu creio de uma forma categórica, se eu não creio, eu morro, que Deus tem um plano e um projeto para mim e para a sua vida. Mas entenda que para você viver isso, exige comprometimento, exige compromisso. Por isso, decida onde Deus lhe colocou, agir, reagir, ser de tal forma que o nome de Deus seja reconhecido como santo pela sua forma de ser. Por isso, diz o versículo, segue o versículo, deixe-se governar. Segue mais um versículo, filha. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, na minha vida. Da mesma forma que ela hoje prevalece no céu. Em outras palavras, significa: venha o teu reino, o teu governo sobre a minha vida. Reino significa governo. Sabe, nós muitas vezes gostamos das bênçãos, mas não compreendemos que a bênção é consequência. Se você quiser viver o plano de Deus para a sua vida, se você realmente quiser viver a vida plena, de plenitude que Deus prometeu, se você quiser realmente desfrutar, inclusive do céu, da presença do Pai todo o tempo, você precisa deixar-se governar. Não há área na sua vida, não deve haver, em que Deus não deve governar. Porque, como diz John Stott, se Ele não for o Senhor de tudo, Ele não é o seu Salvador, porque Ele não divide reino. Jesus mesmo diz que reino dividido não pode subsistir. E para isso implica em se curvar, em se submeter às normas, à vontade, ao senhorio de Deus. Gente, para com esse, muitas vezes, de se levar por esse discurso frágil, que tem dito que nós podemos viver a nossa vontade, estarmos na igreja e desfrutarmos da bênção de Deus. Não! Você vem a Jesus como você está. Você vem a Jesus, inclusive, no primeiro momento, pecando, adulterando. Você vem,
Mas andar com Jesus significa compromisso. Andar com Jesus significa relevar uma cruz de renúncia. Andar com Jesus significa entender que Ele dita o ritmo, Ele diz o caminho. O governo é dEle. Se você quiser viver o que Deus tem para você, que eu sei pela palavra, que é para nos dar um futuro, decida-se deixar governar. Tenha coragem de dizer, Senhor, não mais a minha vontade, mas a tua vontade. Por vezes nós teremos a vontade até de desistir, como o próprio Jesus teve. Senhor, se possível for, eu não quero viver isso. Eu sei que é a tua vontade, mas eu não quero. Quantas vezes nós não vivemos esse dilema? Mas que seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Confie. Entregue. Deixe-se governar. Porque quando a gente aprende isso, aí sim a gente desfruta o que Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 2. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela é consequência de não nos amoldarmos ao padrão do mundo, mas nos deixarmos governar, mudando a mente, ao padrão do reino de Deus. Por isso, descanse. Quando Ele diz que dá-nos o pão de cada dia, deixa eu te dizer uma coisa. Se você se deixar governar, basta cada dia seus próprios cuidados. Eu amo, porque quando nós entregamos a Deus, nós podemos viver isso. Volta lá para o texto de Mateus, filha. Cada dia, seu mal. Confiar que cada dia, o Deus que conhece as minhas e as suas necessidades, vai prover, vai com o pão nosso, aquele que nós precisamos. Pão aqui representa tudo aquilo que nós necessitamos. Segue até o pão nosso de cada dia. Tudo que nós precisamos. Do ponto de vista material na terra. Deus conhece as suas e as minhas necessidades. Deus sabe tudo aquilo que nós necessitamos. Deus sabe quando nós temos coragem de viver o reino dele. Deus sabe das nossas questões materiais, das nossas questões individuais. E nós muitas vezes não descansamos, mas o convite aqui, Jesus assim, olha, peça o pão de cada dia. Porque nesse mesmo dia, no Sermão do Monte, no Mateus capítulo 6, versos 31 e 32, Jesus diz assim, por que vocês andam tão preocupados? Com o que vão comer, com o que vão beber, com o que vão vestir? Por que vocês estão preocupados com isso? Segue o versículo. Vosso Pai, os gentios é que correm atrás dessas coisas. Mas o vosso Pai Celestial, vai para o verso, o vosso Pai Celestial, sabe que vocês precisam de tais coisas. Sabe, nós podemos orar pedindo, porque isso é uma das coisas mais extraordinárias do Evangelho. Deus já sabe o que nós precisamos. Deus já sabe o que nós iremos pedir. Deus já sabe aquilo que nós vamos falar. Deus sabe de tudo isso. Mas quando nós falamos, nós fortalecemos o nosso relacionamento com Ele. Por isso, ore. Por isso, clame. Por isso, no seu quarto, se curve e peça a Deus. Mas eu e você, ao pedirmos, podemos descansar e não nos preocuparmos, porque Deus é aquele que cuida de nós em todas as nossas necessidades. Sabe quando eu amo? Dá-nos o pão. Ele só pode dar aquilo que Ele já tem. E por isso nós podemos descansar. Que Ele sempre tem o melhor para nós, de acordo com aquilo que nós precisamos. Alguns dias vai ser um maná no meio do deserto. Você vai viver desertos, mas Deus vai estar com você. Outros dias, Deus vai mandar cordizes.
Em outros dias vai ser banquete, com mesa posta. Mas nós podemos descansar que Deus tudo sabe. E por isso, deixa eu lhe dizer uma coisa. Aprenda a libertar-se do seu passado. Eu amo quando ele diz que nós seremos perdoados na medida que perdoarmos. Porque a condição sine qua non para alcançarmos perdão é liberarmos perdão. Você quer viver em paz? Você quer viver em paz? Aprenda a pedir e a liberar perdão. Ninguém consegue desfrutar de paz interior preso ao passado. Então, por isso, eu não sei quem lhe ofendeu. E talvez quem tenha lhe ofendido tenha sido seu próprio pai. Aqui, ou você que me ouve em casa. Talvez você tenha sido vítima de tantas coisas. Mas aprenda a liberar perdão. E também aprenda a pedir e a receber perdão. Porque não importa o que você fez. Não importa tudo pelo que você já ofendeu a Deus com as suas atitudes. Deus é sempre rico em misericórdia. Deus está sempre pronto para nos acolher. Deus está sempre pronto para nos abraçar. Deus é aquela figura que Jesus mesmo narrou na parábola do filho pródigo. O pai que espera ansiosamente pelo nosso retorno. O pai que apesar de ter sido ofendido, porque quando o filho diz assim, dá-me a parte da herança, Senhor, eu preferi que tu tivesse morto. E nós muitas vezes agimos como que pedindo isso a Deus. Deus, teu governo não. Mas Deus é aquele que fica esperando para nos abraçar, para restabelecer comunhão, para nos acolher. Talvez você tenha se envolvido com tanta coisa. Talvez você tenha sido criado no Evangelho. E esteja até com vergonha de voltar. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, hoje é dia de você cair em si. Hoje é dia de você reconhecer que sem Deus, tudo que você vive aqui na terra é uma ilusão. E hoje é dia de você entender que o Deus que é Pai não é um Deus carrasco. Ele é o Deus que nos acolhe. Restabelece a nossa condição de filhos. Nos coloca um anel na mão para nos dar identidade. Novas vestes. E celebra o seu e o meu retorno. Porque não há nada que você tenha feito que Ele não pode perdoar. E que Ele não queira perdoar. Por isso, entenda. Não confie em você mesmo. Mas retorne. Precisamos entregar o controle das nossas vidas a Deus. E não confiarmos em nós mesmos. Para vivermos nesse mundo, para lutarmos contra o mal. Não. Por nós mesmos nós não conseguiríamos nada. Não somos fortes o suficiente. Não entendemos o suficiente. Não temos a percepção da realidade do futuro necessária. Você, jovem que me ouve aqui, por mais presunçoso que você queira ser, você não consegue controlar uma hora da sua existência. Jesus disse, quem de vocês consegue, por mais cuidadoso que seja, acrescentar uma hora à sua existência sem a minha permissão? Ninguém. Nós precisamos de Deus. Quando Ele disse assim, não nos deixe cair em tentação. Ele estava dizendo assim, olha, aprenda a entregar. Porque a própria palavra vai dizer que Deus não pode ser tentado e Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. Porque nós queremos assumir o controle e viver a nossa forma. Tiago, capítulo 1, verso 13 a 15, diz o seguinte, ó. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, eu estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado e pelo mal e a ninguém tenta. Verso 14. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Verso 15. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. Sabe, no fundo, nós precisamos deixar ser guiados por Deus, governados.
para não cairmos na tentação, inclusive do engano, de que somos capazes. Precisamos andar em espírito, como Paulo diz aos Gálatas, capítulo 5, verso 16. E pedir a Deus que Ele governe, exercendo sobre nós domínio próprio, domínio do nosso eu pecaminoso. Não nos deixeis cair em tentação, significa: Deus, toma o controle da minha vida, para que eu não ceda aos meus próprios desejos. Deus, governa a minha vida, pelo Teu Espírito, me dá discernimento, para que eu não venha ser seduzido pelos meus próprios desejos. Mas Deus, eu te peço, livra-me do mal. Eu e você podemos viver, se entregarmos a nossa vida a Deus, sem medo, contando com o livramento do Senhor. Eu não sei, e nem você, o que me espera amanhã. Quais são as lutas? Mas eu sei que amanhã Deus estará comigo, estará com você. Por isso nós podemos viver dizendo que apesar da nossa impotência, apesar da nossa pequenez, nós podemos viver essa vida crendo que Deus é aquele que cuida de nós, que nos faz viver em segurança. Eu amo o Salmo, capítulo 4, verso 8. Quando ele diz o seguinte: em paz me deito e logo adormeço. Não porque eu estou em casa. Porque o que nos faz perder o sono, gente, na maioria das vezes é o medo, a ansiedade. São as incertezas. Não, em paz me deito e logo adormeço. Pois só Tu, nenhum outro, só Tu, eu mesmo não consigo. Só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Não tenha medo do futuro. Confie no Senhor, pois muito maior é Ele que está conosco do que o que age no mundo. Podemos olhar para o futuro tranquilo, como disse em 1 João, capítulo 4, verso 4. Muito maior. Vocês são de Deus e venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Viva, confie, creia, porque Deus continua agindo, nos dá livramentos. E se nós crermos, nos movermos no que Deus tem para nós, Satanás e seus demônios não poderão impedir ou frustrar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Sabe por quê? Deixa eu lembrar você uma coisa. Porque dele, volta para o versículo final, o de Mateus, por favor. Porque dele é o reino, o poder, o último, pois dele é o reino, o poder e a glória. Deus é aquele que governa. Satanás só vai até onde ele deixa ir. Deus é aquele que tem um poder. Ele não detém parte, ele tem um poder sobre todas as coisas. E Deus é aquele que é sempre glorificado, porque tudo que ele faz e decide fazer, ninguém impede. Por isso confie. Porque como bem disse Jesus, não vos deixarei órfãos. Temos um Pai. Feche seus olhos que eu gostaria de orar por você.